Muito boa noite para você que nos acompanha no site da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho. Estamos começando pontualmente 7 horas da noite, mais uma sessão plenária neste mês de novembro, dia 10. Estamos hoje com a apresentação de 20 indicações parlamentares dentro da pauta, além da entrada de 2 projetos, um do Executivo e um do Poder Legislativo. Teremos hoje a análise, discussão e votação de 4 requerimentos e mais discussão e votação de 3 projetos de lei ordinária. Hoje, um dia especial de segunda-feira, um dia que foi de muito sol, nós temos relacionado na palavra da tribuna popular algumas pessoas da comunidade, entre eles Gabriel Tavares, está com sua família aqui no plenário, Rodolfo Jablonski, que vai explanar o que aconteceu com ele recentemente, um fato muito importante para o município de Rio Negrinho. Foi o único brasileiro que teve uma foto tirada de Júpiter, o aparelho dele está já aqui no plenário, a demonstração ele vai fazer daqui a pouquinho de como funciona, ele que foi contemplado com a sua foto publicada no livro Astrônomo Fotógrafo do Ano. A condução dos trabalhos legislativos é do presidente Mauro Jondola. A todos, uma boa sessão. Boa noite, senhoras e senhores, os internautas. Convido o vereador Silvio Cus para fazer a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Ó Deus, confiai ao rei os vossos juízos, entregai a justiça na mão dos filhos reais, para que ele governe com justiça vosso povo, e reine sobre vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo, e as colinas frutos de justiça. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Ele viverá tão longamente como dura o sol, tanto quanto ilumina a lua, através das gerações. Descerá como a chuva desce sobre a relva, como os aguaceiros que embebam a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Será discutida e votada a ata da 16ª sessão ordinária de 28 de outubro de 2014. Em discussão? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Passamos ao expediente do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias de hoje e das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade toda presente, família Tavares, sejam todos bem-vindos. Projeto de Lei do Poder Legislativo 2559. Reconhece de utilidade pública municipal a Associação dos Piscicultores e Pesqueiros de Rio Negrinho. Projeto de Lei do vereador Erickson Linus Vantoski. Projeto de Lei do Poder Executivo 2260. Autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e dá outras providências. Requerimento número 122 de 2014. Requer ao DENIT em Mafra que proceda ao fechamento de buracos no acostamento da BR-280, nas proximidades do restaurante Amigos do Caminhoneiro, número 2716, sentido Rio Negrinho, São Bento do Sul. Requerimento do vereador Arlindo André da Cruz. Requerimento número 123 de 2014. Requer do Poder Executivo Municipal informações referentes ao processo licitatório para fornecimento de flores para o município. Requerimento do vereador Ronei Lovenberg. Requerimento número 124. Requer às agências bancárias instaladas no município que estudem a possibilidade de instalar bancos de espera para idosos junto ao setor de autoatendimento. Indicação do vereador Nicolete. Requerimento número 125.
Requer a ALL, América Latina Logista, urgentes providências para conter o desperdício de grãos, milho, que vem sistematicamente sendo espalhado ao longo da linha férrea. Requerimento do vereador Erickson. Requerimento número 126. Requer no prazo de 15 dias que o Poder Executivo informe à Câmara Municipal quantos imóveis foram alugados pela municipalidade, sua finalidade e qual o valor pago mensalmente por cada um deles. Indicação do vereador Mauro Jondola. Requerimento, perdão. Vamos às indicações. Indicação número 705. Solicita reparos na tubulação de águas pluviais na rua Fritz Kostermann, no bairro Alegre. Indicação da vereadora Liliana. Indicação número 706. Solicita o fechamento de buraco na pavimentação asfáltica da rua Alda Klaumann, no bairro Industrial Norte. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 707. Solicita o patrulhamento e cascalhamento da rua Paulina Pilate, no bairro de Vila Nova. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 708. Solicita reparos na tubulação de águas pluviais da rua Presidente Castelo Branco, no bairro de Vila Nova. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 709. Solicita a colocação de 2 postes de iluminação pública na rede de energia elétrica na rua Erna Ema Jantel, número 390, no bairro de Bela Vista. Indicação do vereador Osni Belitz. Indicação número 710. Solicita a instalação de braço de luz em poste existente na rede de energia elétrica na rua Anita Garibaldi, em frente ao Mercado Vitória, no bairro Alegre. Indicação do vereador Osni Belitz. Indicação número 711. Solicita a substituição do toldo existente na capela mortuária localizado na rua Alda Klaumann, no bairro Industrial Norte. Indicação do vereador Artemio Correia. Indicação número 712. Solicita a retirada de parte de um Judas remanescente em galho de árvore na rua Carlos Weber. Indicação do vereador Artemio Correia. Indicação número 713. Solicita para que as ruas do bairro Pinheirinho sejam incluídas no programa de pavimentação asfáltica do município. Indicação do vereador Artemio Correia. Indicação número 714. Solicita o patrulhamento nas proximidades da Ponte dos Camilote. Indicação do vereador Osni Belitz. Indicação número 715. Solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, incluir no projeto de entrega de medicamentos a domicílio para idosos e acamados a aplicação de vacinas. Indicação do vereador Ronei. Indicação número 716. Solicita a implantação de mais uma boca de lobo na rua Afonso Spitzer, no bairro São Rafael. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 717. Solicita o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Adolfo Ousen, no bairro Cruzeiro. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 718. Solicita a implantação de um estacionamento para motos na rua Carlos Weber, nas proximidades da Rádio Rio Negrinho Centro. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 719. Solicita a retirada de entulhos no cemitério de Queimados. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 720. Solicita ao setor competente da Prefeitura que proceda à manutenção e limpeza no terminal urbano de passageiros. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 721. Solicita ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de aumentar o efetivo de fiscais junto à vigilância sanitária. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 722. Solicita a instalação de 3 braços de luz em poste existente na rede de energia elétrica na rua José Anton, bairro Quitandinha. Indicação do vereador Nicolete. Indicação número 723. Solicita que as ruas Valmir Lúcio Sena, Carlos Linksmaier e Henrique Quitchell sejam incluídos no programa de pavimentação asfáltica. Indicação da vereadora Liliana. Indicação número 724. Solicita o patrulhamento da estrada Colônia Miranda em toda a sua extensão. Indicação do vereador Erickson. Vamos às correspondências desta noite.
Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Prezado presidente, em atendimento ao seu requerimento número 121 de 2014, vimos através dessa informar que nossa instituição tem como principal referência a qualidade e segurança no atendimento aos clientes, sendo que para tal busca informar os clientes de forma sistemática de quais os procedimentos de segurança que devem ser adotados em todos seus procedimentos quando em visita à nossa instituição. Ainda informamos que todo o quadro de funcionário do Banrisul é treinado e orientado para prestar atendimento eficaz, rápido e de qualidade ao cliente, independentemente de sua necessidade, resguardados os requisitos legais de segurança e privacidade. Informamos também que não temos tido registro de reclamações quanto ao tempo de atendimento, visto o constante empenho da melhoria do atendimento, gerando apenas nos dias de folha de pagamento da Prefeitura alguns horários onde pode ocorrer um pequeno aumento de tempo de atendimento, mas sem que extrapolem normas, tanto internas quanto externas, bem como o senso de razoabilidade. Atenciosamente, Alisson Silveira, gerente-geral, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Senhores vereadores, senhora vereadora, visando fortalecer e reforçar junto ao governo do Estado de Santa Catarina a necessidade de atendimento e as demandas da microrregião que compreende os municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul, convido-lhe a participar do primeiro encontro entre os vereadores dos 3 municípios, para juntos debatermos as necessidades da região e, ao final, elaborar carta firmada por todos os parlamentares dirigida ao governador do Estado, elencando as principais demandas apontadas pelos legisladores de cada município. O encontro é suprapartidário e visa concentrar e reforçar os esforços já envidados pelos vereadores no que tange as demandas de responsabilidade do governo do Estado de Santa Catarina. Cada parlamentar poderá trazer suas demandas por escrito ou também, se desejar, apresentar verbalmente aos demais durante o encontro. Local, plenário da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, data 11 de novembro, porém amanhã, terça-feira, horário 19 horas. César Godoy, presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Ofício número 524/2014. Ilmo Sr. Mauro João Dola, presidente da Câmara de Vereadores. Em resposta às indicações número 89, 109, 421, 513, 535, 539, 543, 548, 555, 569 e 677 de 2014, de autoria dos nobres edis, componentes da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho e Santa Catarina, apresentamos em anexo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Alcides Groscopi, Prefeito Municipal. Ofício número 517. Ilmo Sr. Mauro João Dola, presidente da Câmara de Vereadores. Em resposta às indicações número 623, 626 e 645 de 2014, de autoria dos nobres edis, componentes da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho e Santa Catarina, apresentamos em anexo as informações prestadas pelo diretor-geral do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico, SAMAI. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Alcides Groscopi, Prefeito Municipal. Ofício número 513 de 2014. Ilmo Sr. Mauro João Dola, presidente da Câmara de Vereadores. Em resposta à indicação número 623 de 2014, de autoria do nobre vereador Silvio Cus, que solicita a implantação de passarelas para pedestres nas passagens das pontes Neri Nautric, no centro da cidade, apresentamos em anexo as informações prestadas pelo secretário municipal do Planejamento e Meio Ambiente. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Alcides Groscopi, Prefeito Municipal. Eu vou tomar liberdade, presidente, e vou ler a resposta, que é bem curtinha.
A Câmara dos Vereadores de Rio Negrinho, atenciosamente, senhor Silvio Cruz, vereador. Prezado senhor, em resposta à sua indicação, esclarecemos que estaremos incluindo a referida indicação para estudos junto aos técnicos, sendo que se apresenta para o momento, reitero, sinceras e cordiais considerações. Ofício número 310 de 2014. Ilmo, senhor Mauro Jondola, presidente da Câmara de Vereadores. Em resposta ao requerimento número 113 de 2014, de autoria do vereador Cleomar José Nicolete, discutido e aprovado por unanimidade pelos nobres edis, que requer informações do Poder Executivo sobre a creche da Quitandinha. Apresentamos em anexo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Alcides Groscop, prefeito municipal. Vou fazer a mesma coisa, presidente. Leu a íntegra aqui para nós sabermos, senão não tem lógica, né? Prezado senhor, vimos por meio deste responder ao requerimento número 103 de 2014, as obras estão paradas devido às más condições da construção. A empresa responsável pela obra está sendo responsabilizada. Salientamos que, enquanto não tiver uma decisão final, bem como um levantamento da Amunesc, responsável pelo projeto, a obra estará interditada. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Secretaria de Educação, Anita Rassos Marques. Ofício número 504. Ilmo, senhor Mauro Jondola, presidente da Câmara de Vereadores. Em resposta ao requerimento número 117, de autoria do vereador Silvio Cruz, discutido e aprovado por unanimidade pelos nobres edis, referente à solicitação de informações do Poder Executivo sobre a paralisação das obras nos passeios da Rua Viliunque, apresentamos as informações que seguem. Após a conclusão parcial das obras no lado ímpar da Rua Viliunque, centro da cidade de Rio Negrinho, a execução da construção do restante nos passeios foram retomadas no último dia 22 de outubro, com provisão de término até 31 de dezembro do corrente ano. Necessário registrar que o término da obra dependia da integral conclusão da instalação do esgotamento sanitário naquela via, razão pela qual se encontrava paralisada. De igual maneira, após as cheias que assolaram a nossa cidade, também foram necessárias intervenções naquela rua, o que impediu o prosseguimento da construção dos passeios. Portanto, superadas estas causas expeditivas da conclusão das obras, foi retomada a sua e executada pela empresa responsável. Sendo o que tínhamos no momento, colocamos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Alcides Groscop, prefeito municipal. Convite. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos dos estados e município, visando assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Rio Negrinho aderiu o PENAI, pelo 2º ano consecutivo, vem proporcionando capacitação para formadores e professores alfabetizadores da rede municipal de ensino. Encerrando a formação do corrente ano, contamos com a sua presença na abertura do 2º seminário do PENAT, que acontecerá no dia 10/11, às 19 horas, no auditório do Centro de Excelência. Os trabalhos realizados durante a formação serão expostos dias 19/11 no Espaço Cultural, piso superior à rodoviária. O horário de visitação é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Ficaremos honrados com a sua presença. Toda criança tem o direito de saber ler, escrever e mudar sua história. Câmara de Vereadores do Rio Negrinho, senhor presidente e vereadores. Viemos atenciosamente comunicar e convidar para a 9ª etapa da temporada 2014 de Downhill, da Fundação, não sei te dizer o que é as letras, que será realizada no sítio Rockbacker, em Rio Negrinho, e acontecerá nos dias 22/11, sábado, e 23/11, domingo, das 8 horas às 17 horas. Agradecemos antecipadamente a colaboração.
Ofício número 026, 2014. Senhor Mauro João Dola, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, em resposta à indicação número 636 de 2014, protocolado no setor de Visa Rio Negrinho, RN Rio Negrinho, em 8/10/2014, temos o seguinte a relatar. Uma possível parceria com o município de São Bento do Sul, envolvendo um problema de saúde pública, manejo de cães errantes, dependeria de um acordo entre os poderes executivos. É de consciência por parte de todos da complexidade da instalação e manutenção de um centro de controle de zoonoses. Fato esse verificado em loco pelo Poder Executivo de Rio Negrinho no município vizinho de São Bento do Sul, bem como em palestra realizada na cidade de Araquari, Santa Catarina, no dia 18/6/2013, sobre o serviço de inspeção e campanhas de castração de cães e gatos, na qual Visa Rio Negrinho também participou. Hoje estamos limitados à notificação em relação à manutenção e higienização periódica, canil ou pátio, no que se diz respeito aos dejetos dos animais, quando verificada a irregularidade. Nos casos de ataques a pedestres, ciclistas ou motoristas por parte de cães em vias públicas, e quanto é identificado o proprietário do animal, as pessoas acometidas são orientados a registrar um boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil ou até mesmo acionar a Polícia Militar em situações de risco iminente que requer ação rápida. Finalizando, o Poder Executivo já esboçou esforços para tentar minimizar o problema do município através da Lei número 2264, de 26/10/2010. Porém, não houve adesão por parte das clínicas veterinárias. Ressaltamos ainda a importância da Grupra, que dentro das suas limitações faz um trabalho voluntário valoroso, tentando combater a alta incidência de cães errantes no município. No entanto, a parceria entre os poderes legislativo, executivo, órgãos fiscalizadores e ONG são imprescindíveis para a implantação de um projeto efetivo na cidade. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Joelma Freitas, fiscal sanitária. Pablo Ricardo, secretário municipal de saúde. Senhor presidente, era essa a matéria para essa noite. Passamos à ordem do dia. Passo à Comissão de Constituição, Justiça, os projetos de lei número 2259 e 2260. Passamos à pauta de votações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto. Projeto de Lei do Poder Executivo, Lei Ordinária 2255. Altera dispositivos na Lei número 1326, de 12 de dezembro de 2000, e dá outras providências. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei número 1326, de 12 de dezembro de 2000, e dá outras providências. Considerando que o programa Cidade Legal, instituído para gerir o Plano Municipal e Regularização Urbanísticas e Fundiária de assentamentos informais de Rio Negrinho, passou a integrar os serviços e atribuições da Secretaria de Habitação e Promoção Social, antes de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Faz-se necessária a adequação legal da respectiva Secretaria através da alteração de suas competências. Esta alteração do gestor do programa incumbiu na remoção de servidores da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente para a Secretaria de Habitação e Promoção Social, juntamente com suas atribuições, que é de prestar assistência técnica a todos os interessados em promoverem regularização urbanística e fundiária e executar programa Cidade Legal. Isto implica na análise de processos, emissão de certidões e concessão de alvarás de licença urbanística e ambiental para os assentamentos. Documentos estes essenciais para o encaminhamento dos processos junto ao cartório de registro de imóveis. Como esses serviços eram executados pelos servidores da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, que foram removidos para a Secretaria de Habitação e Promoção Social, faz-se necessária a ampliação das atribuições desta última secretaria, adequando legalmente a mesma para as funções agora executadas. Sendo assim, encaminhamos o presente projeto de lei com o intuito de responder
as demandas por estas análises e aprovações. Por se tratar de projeto de lei de grande relevância para o pleno desenvolvimento da política urbana e habitacional no município, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, sugerindo a aprovação na forma em que se encontra redigido. Contando com a pronta atenção de Vossas Excelências, aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos de consideração. Alcides Groscoppi, Prefeito Municipal. Em discussão? Em votação? Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo. Projeto de Lei do Poder Executivo, Lei Ordinária 2257. Autoriza o município de Rio Negrinho a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei complementar que autoriza o município de Rio Negrinho a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar. O município de Rio Negrinho conta com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, prestando atendimento à população com uma equipe habilitada para os atendimentos de urgência e emergência. Com a enchente que atingiu o município em junho do corrente ano, a base do SAMU foi atingida e teve que ser desativada por tempo indefinido, causando assim enormes transtornos aos socorristas, os quais estão em condições adversas para a realização do trabalho e armazenamento de materiais e medicamentos. Em busca de resolutividade para o problema em questão, obtivemos informações que alguns municípios no estado de Santa Catarina realizam parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar e o SAMU, promovendo atendimento conjunto em utilização de uma base única para atender as necessidades dos bombeiros e socorristas do SAMU. Essa parceria se dá por meio de convênio entre o município e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Desta forma, sabedores que somos da integralidade da dedicação dos excelentes serviços prestados pelo 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sediado em Rio Negrinho, vimos pelo presente propor a integração operacional das guarnições do Corpo de Bombeiro Militar sediados na cidade de Rio Negrinho e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, do município. Tal integração se dará pela cedência de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que já efetuam o trabalho junto ao SAMU, pela disponibilização da unidade móvel, respeitando-se as exigências da regulação do SAMU estadual e pela disponibilizarão de espaço físico para servir a base para o SAMU, bem como as outras questões a serem discutidas e acertadas em comum acordo. Por se tratar de projeto de grande relevância, para o Plano de Desenvolvimento da Política Urbana e Habitacional do município, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, sugerindo a aprovação na forma em que se encontra redigido. Contando com a pronta atenção de Vossas Excelências, aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos de consideração. Alcides Groscoppi, Prefeito Municipal. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Arlindo André da Cruz. Senhor presidente, seus nobres vereadores, seu nome eu cumprimento todos os vereadores, comunidade presente, amigos, Aldemir Tavares, Osmair, nosso companheiro, Billy, suplente vereador, enfim, a toda a comunidade presente, sejam todos bem-vindos. Eu queria parabenizar o Executivo por mandar esse projeto, entender esse pedido meu, do vereador, aonde estamos colocando o SAMU junto com o Bombeiro Militar, aonde vão interagir as duas equipes e vai solicitar ainda melhor o serviço para o nosso município. Vai ficar mais encorpado. Sabemos que necessitamos de efetivos ainda mais para o Corpo de Bombeiro, então por esse a nossa preocupação e o nosso entendimento que seria mais viável eles integrarem junto e eles prestarão um serviço ainda melhor para o povo rio-negrense. Por isso quero agradecer ao Pablo e ao senhor prefeito por entender o pedido desse vereador, desse projeto, porque nós pela Câmara não poderíamos fazer por virtude de algumas leis
que não poderiam ser aprovadas por aqui. Então, dependia do projeto vindo do Executivo, então eu agradeço o Executivo de ter mandado esse projeto e pediria, tenho certeza que todos os vereadores vão ser favoráveis. Seria esse, muito obrigado. Em discussão? Em votação? Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Pedimos ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo. Projeto de Lei do Poder Executivo, Lei Ordinária 2258. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar área de terras da municipalidade e da outras providências. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Levamos à apreciação desta ecrégia Casa de Leis o projeto de lei em apenso que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar área de terras da municipalidade e da outras providências. O presente projeto tem por objetivo a permuta do imóvel pertencente à Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na rua Carlos Weber, número 332, nesta cidade. Como o imóvel pertencente à senhora Marília Krieger Birkenbrock, situado na rua Carlos Weber, número 346. Considerando que ambos os imóveis possuem características semelhantes, como área do terreno e a área construída conforme documentação em anexo. Considerando que o imóvel 1, pertencente à Prefeitura Municipal, está localizado em área de risco e foi afetado pela enchente deste ano, o que provocou várias rachaduras, deslocamento de forro e umidade excessiva nas paredes, lajes e forro, impossibilitando a rede feminina de combate ao câncer de dar continuidade aos seus trabalhos neste endereço, encerrando assim o contrato de cessão de uso deste imóvel. Considerando que é de relevante interesse público a permuta, uma vez que será feita uma ligação entre as ruas Carlos Weber e Paulo Boim, conforme traçado no mapa anexo, necessitando assim o imóvel da senhora Marília para a ligação das ruas. Considerando a utilidade da transposição nas ruas conforme parecer emitido pelo diretor do Departamento de Trânsito de Rio Negrinho, considerando que se utilizarmos o terreno já pertencente a esta Prefeitura para fazer a ligação entre as ruas, seria mais oneroso para a Prefeitura Municipal e teríamos implicações técnicas conforme relatório anexo. Por oportuno, apresentamos em anexo a mensagem, o incluso projeto de lei e cópia da ata avaliação das áreas, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 93, e artigo 163 da Lei Orgânica Municipal. Assim, para que a administração possa, em acordo com o proprietário, regularizar a área, solicitamos apreciação e aprovação do projeto na forma encaminhada. Contando com a sua prestimosa atenção, apresentamos aos nobres vereadores os protestos de alta consideração. Alcides Groscopia, Prefeito Municipal. Em discussão? Em votação? Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Pedimos ao primeiro secretário que proceda à leitura do próximo. Requerimento número 122 de 2014. Requer ao DENIT, em Mafra, que proceda ao fechamento de buracos no acostamento da BR-280, nas proximidades do restaurante Amigo do Caminhoneiro, número 2716, sentido Rio Negrinho, São Bento do Sul. Justificativa. Conforme podemos observar na foto, parte integrante desse documento, buracos no acostamento de grandes proporções colocam em risco a segurança dos motoristas que precisam sair da pista. Diante do exposto e considerando tratar-se de medida de segurança, solicitamos ao DENIT de Mafra, na pessoa do Sr. Jefferson, que determine ao seu setor competente os serviços de tapa-buracos no local indicado, evitando desta forma que acidentes ocorram no local. Requerimento do vereador Arlindo André da Cruz. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Arlindo André da Cruz. Eu gostaria só de pedir o voto dos companheiros sobre esse requerimento, porque entendo que ali temos várias lojas que necessitam desse espaço, temos vários caminhões, vários ônibus de manhã cedo que param para atravessarem o asfalto para se destinarem aos seus trabalhos, e aonde a gente pediu para o DENIT
pessoalmente, verbalmente, e as pessoas que estavam fazendo a recuperação disseram que não tinham ordem e não poderiam fazer. E eles estavam fazendo os tapa-buraco. Eu mesmo poderia fazer esse ajuste ali, acertar. Mas se nós formos fazer e taparmos todo quanto é tipo de buraco que está perto da nossa localidade, ou à frente de algumas lojas que a gente pode resolver, eles vão cair no comodismo, como sempre aconteceu os anos inteiros aqui. Então, eu faço esse pedido e vou até lá nessa semana, junto com o vereador Ronei, porque é uma vergonha. Eles fazem todo o trajeto de Mafra, eles arrumam, empedram, asfalto, deixam tudo bonito. E o nosso município aqui, nós temos que estar fazendo requerimento na Câmara, aprovado, para nós simplesmente eles taparem um buraco na cidade, no nosso trecho que corta a BR-290. Então, é uma vergonha por parte do DENIT. Talvez eles tenham até algumas brigas particulares com algumas pessoas, mas o povo não pode pagar por isso. Concede uma partezinha, senhor? Com certeza, vereador. Só aproveitando a tua fala agora, nós temos esse encontro amanhã com os vereadores em São Bento. Essa é uma parte boa para nós, os 9 daqui, estar presente lá e levar essa reivindicação. Por que Rio Negrinho e mesmo São Bento não é atendido como Mafra é atendido, né, pelo DENIT? Se é para nós fazer uma carta para o governador e se unir todos os vereadores, vamos levar essa bandeira daqui já. Por que nós não somos atendidos aqui? Seria isso. Beleza, Silvio, eu agradeço. Até tenho colocado, já marcado isso ali para levar amanhã, Silvio, junto com os pedidos do vereador Nicolete, com a passarela, que a gente já brigou tanto, com a passarela do Jorge Zipper, que eles façam alguma coisa pela nossa região. Nós ficamos entrelados porque as nossas forças são poucas ao governo federal. Então, no mínimo, uns tapa-buraco eles podem fazer para que não ocasione mais alguns acidentes que podem vir a acontecer no nosso município. A vereadora, acho que quer falar alguma coisa? Em discussão? Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Liliana Zurich. Eu gostaria, então, Pisca, que vocês aproveitassem e já levassem umas fotos que a gente tirou, né, Valdir? Bem na frente onde que era o Estébio ali, o Luizinho Estébio. Ali também eles tiraram a canaleta onde corria a água, e hoje a água cai todinha na casa daquela velhinha, da dona Dutra. Eles até cortaram as árvores na lateral, mas quando foi feito, eles fizeram a caída da água para a grota, só que esqueceram que a casa dela fica ali na Baixada. Então, eu até teria entrado com um requerimento agora para o Valdir, já que o Pisca já está entrando com, vamos dar uma trégua para eles, né, para a semana que vem, daí colocaria outro. Mas, sendo assim, leva já tudo junto e amanhã já leva as fotos também. Certo? Obrigada. Continua em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ronei Lovenberg. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, meu amigo Osmair, Ademir, o Billy, faz parte do nosso time, o Valdecir, né, Rádio Rio Negrinho, a Cátia do Jornal Perfil e a imprensa que inscrita e falada que está aqui nesse plenário hoje. Queria dizer, Pisca, sou favorável com o teu requerimento. Como a vereadora Liliana falou, essa semana eles fizeram uma poda das árvores ali próximo a Atlanta, aonde que eles somente podaram e jogaram toda a galhada ali no terreno dessa senhora e naquela baixada ali, aonde nós já estamos passando vários perrengues ali na Vila Nova, por causa que o rio passa próximo ali, quando dá as enxurradas, vai vir e vai levar toda essa galhada para dentro do rio. Agora o DENIT vai vir aqui, Pisca, vamos pedir para eles virem fazer o serviço, mas que façam um serviço decente. Não um serviço de porco, como eles estão fazendo na nossa cidade, e fazendo um serviço por obrigação. Porque tudo que a gente pede para o DENIT, é pouca coisa que é atendido. Sou favorável e essa semana eu vou junto com você para levar essa reivindicação. Seria isso. Continua em discussão? Com a palavra o vereador Artêmio Correia. Eu quero parabenizar o Pisca por este requerimento e, mais uma vez, eu torno a dizer, o governo é o mesmo que ganhou. Presidente, governo do Estado, nós já estava passando por problema sério. E quem que vai ficar lá? O mesmo secretário. Vai ficar na mesma, nós vamos pedir e eles vão acabar não fazendo nada. Então, era a hora certa de ter trocado. Ou o governador, Pisca, nós temos o Darcy de Matos, tem o nosso vereador, se ele não arrumar, falar, vamos trocar. Se nós temos nosso deputado do nosso lado, vamos trocar, vamos tirar
esta pessoa de lá e colocar outra. Se nós temos poder para isso, e se o nosso deputado tem. Senão toda a vida nós vamos ficar reclamando e batendo em cima e nada vai ser resolvido pela nossa cidade. Seria isso, mas meus parabéns pelo requerimento, tem que fazer isso daí mesmo. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo. Requerimento número 123. Requer do Poder Executivo Municipal informações referentes ao processo licitatório para fornecimento de flores para o município. Justificativa. Requeremos no prazo de 15 dias as seguintes informações: nome das empresas que participaram do processo licitatório para fornecimento de flores para o município, nome da empresa vencedora e respectivo valor a ser cobrado pelo fornecimento de flores, cópia do contrato firmado com a empresa vencedora, e nome da empresa que fazia o fornecimento de flores anteriormente ao processo licitatório. O requerimento número 123 do vereador Ronei José Lovenberg. Em discussão? As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Lovenberg. Senhor presidente, esse requerimento meu vem porque semana passada, eu entrando no site da prefeitura e daí conversando com algumas pessoas, vi que a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho fez uma licitação para compra de mudas de flor para plantar nos nossos canteiros aqui, do centro, dos bairros, né, dos trevos e todos os lugares. E ela fez uma licitação para comprar flor, e aonde vem várias empresas, as empresas que podem participar de todo o estado, de fora e tudo. E assim, senhor presidente, conversando com a pessoa que vendia flor toda a vida para a prefeitura, desde a gestão passada, a gestão agora, sempre forneceu e sempre teve um preço especial, e era daqui da cidade de Rio Negrinho, aonde essa pessoa não pôde participar por falta de um documento do processo licitatório, que no horário que ele chegou lá, a moça passou para ele que faltava um termo, que era um termo de credenciamento. Só que ele ligou para o contador dele pediu para ele buscar, que eles estavam fazendo na hora, e o pessoal não pôde esperar. E o caso que aconteceu, ele não pôde participar da licitação, uma empresa de Rio Negrinho, que sempre fornece para a prefeitura. Aonde a empresa vencedora é uma empresa de Ascurra, foi a única empresa que participou do processo. E o engraçado é o seguinte, o engraçado é que essa empresa de Rio Negrinho toda a vida entregou flor num preço mais barato, aonde agora essa empresa de Ascurra vai entregar num preço mais caro do que ele entregava, sendo que foi feito um processo licitatório. Por que é feito licitação? Não é para diminuir o preço? Aonde a Prefeitura de Rio Negrinho, desde 2010, aonde esse senhor está fornecendo mudas para a Prefeitura, começou a R$ 5,00, passou a R$ 5,50, passou a R$ 6,70, aonde a última entrega de flor dele foi feita no mês 8, depois da enchente, para ajudar o prefeito não tinha como repassar o pagamento já e tudo, ele tinha a flor pronta, passou, agora a Prefeitura vai comprar a R$ 8,60 uma caixa de flor, sendo que pagava R$ 7,00. Então é isso que eu quero saber, o porquê da licitação, se a licitação é feita para baixar o preço, e o porquê que agora foi feita uma licitação para 3 estações, aonde a estação, que eu sei só tem 2, que é verão e inverno. Então eu peço isso para os senhores vereadores, para que a gente esteja a par, porque é dinheiro público, é dinheiro do nosso município, aonde o nosso município está passando um perrengue muito grande, só que essas coisinhas somando, se você for somar os valores que vai dar uma sobra por estação de quase R$ 2.000. Então, R$ 2.000 por estações, 3 estações, dá 6.000 numa licitação, sendo que a empresa aqui de Rio Negrinho fornecia mais barato. Eu sei que o prefeito nessas coisas, ele talvez nem esteja a par, porque o prefeito tem muita coisa para poder designar dentro da prefeitura,
mas que ele veja bem as pessoas que ele está colocando para trabalhar, porque não adianta o prefeito estar lá tentando se esforçar para levar a cidade para frente, e as pessoas que são seus braços direitos estão colocando ele no buraco. Peço o voto de todos os vereadores para a gente poder ver a resposta desse requerimento. Seria isso, meu muito obrigado. Continua em discussão? Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Liliane Zurich. Então, eu fui na sexta-feira conversar com o Hilde, vou dar nomes, porque eu não gosto dessa coisa de com o Hilde Afonso Suda. É o dono da empresa que fornecia as flores. Eu não gosto dessa coisa assim de não dar nomes. Na sexta-feira mesmo, na quinta-feira à noite, conversei com o Ildefonso, porque ele tem o viveiro dele atrás da casa da minha mãe. Aí, na sexta-feira, eu fui na prefeitura, chamei o vice, chamei o Osmael, e aí, rapidinho, eles chamaram também a Claudete. Aí veio todo mundo me explicar o que aconteceu. E realmente foi quase o que o Ronei falou. Foi aberto um processo de licitação, todo mundo sabe que quando ultrapassa os 8.000, não existe como comprar sem ter a licitação. Isso o Ildefonso também confirmou comigo, né? O Hilde é esse menino de camisa preta com amarelo. E aí, quando eles foram abrir o processo licitatório, a carta do valor, o Hilde viu que estava sem esse termo de credenciamento, certo? E aí o que aconteceu? O senhor de Ascurra, que era só os dois que estavam participando, o senhor de Ascurra até ele disse, não tem problema, o menino pode ir buscar o termo de credenciamento. E aí, nessa hora, chegou a Claudetinha e disse assim, Liliana, e daí o Hilde era para protocolar a entrega da tua carta, lá embaixo no protocolo. O Hilde pegou, eu acho que até porque se apavorou, né, Hilde? Eu ia voltar hoje lá te contar tudo isso, mas eu sabia que isso ia acontecer. Então, por questão de ordem, eu peço. Quando chegou a hora de abrir, realmente o Ildefonso chegou daí com o termo de credenciamento, era às 9 horas, ele chegou 9h35, 35 minutos atrasado, certo? O valor das flores, inclusive, foi colocado. O Ildefonso ia fazer a R$8, né? E o rapaz ia fazer, tinha uma outra, eles ligaram numa em São Bento, ia fazer a 10, então foi feito um meio termo, foi colocado como 9 o valor, né? E quando foi colocado ali, que talvez o prefeito nem sabe, na sexta-feira o prefeito, inclusive, estava muito chateado de você ter perdido, de verdade, não estou puxando o saco de ninguém porque não preciso disso. Então, a Claudete estava apavorada porque você perdeu, o seu Alcides estava apavorado porque você perdeu, ninguém entendia como que ficou sem você estar com esse termo de credenciamento na mão naquele momento. Então, na realidade, foi feito tudo certo. A única coisa que aconteceu foi exatamente esse termo de credenciamento. Eu já participei de uma licitação e sei que eles não dão 1 minuto de trégua. Fechou a porta, fechou e acabou, né? E ali ainda foi dado 15 minutos, que era o tempo que o Hilde precisava. Só que ele teria que ter protocolado a carta dele e daí ir buscar o credenciamento. E foi isso que aconteceu. Então, ali na prefeitura está todo mundo bem chateado mesmo, porque você sabe que as suas flores sempre foram pegas, e até porque é material de primeira, né? Nós também sabemos disso. Então, eu ia voltar a te contar tudo isso, mas Deus também, tanto que eu liguei na sexta-feira à noite para o Valdir, perguntando se o Ronei tinha entrado com o requerimento, e ele confirmou. Eu disse, então, eu não vou nem falar para o Hildo, porque ele provavelmente vem. Então, seria isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Arlindo André da Cruz. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o Ronei. O Ronei é um vereador novo, jovem, que tem identificado muitas coisas que vem acontecendo no Paço Municipal. Como ele falou, o prefeito às vezes nem sabe a situação que está. Mas agora se fala tanto em emprego no município, geração de emprego, nós não estamos trazendo empresas de fora. E agora nós deixamos o menino que está produzindo, pagando imposto, gerando lucro para o município, de fora de uma licitação. Por causa do quê? Quem tinha que explicar é os responsáveis da prefeitura. Agora, por culpa de alguns, o menino que paga e deixa de levar o sustento para a família dele. Talvez não deixe porque ele deve ter outros meios de viver. Mas é indignação total de nós deixarmos nosso dinheiro ir para fora de Rio Negrinho.
Nós estamos passando e falando isso aqui desde o começo. Precisamos gerar emprego. Agora, quando nós temos um filho da nossa terra que precisa e depende do município, nós principalmente fechamos as portas para ele. Então fica aqui a minha indignação, mas parabéns, Ronei, você que está vindo fazendo um trabalho excelente, vendo várias coisas que realmente é coisa que precisa ser visto no município. Obrigado. Quem em discussão? Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Cleomar José Nicolete. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos visita, bem como a imprensa escrita e falada, e também desejar uma boa noite aos internautas que acompanham sempre a sessão da Câmara nas segunda-feiras. Vejo aí um impasse sobre o processo licitatório. Até 8 mil, como já foi citado aqui, né? Não precisa de licitação. A partir do momento que você passa a ser valor, precisa ser feita uma licitação. Eu acho que teve falha da prefeitura? Acho que não. Eu não vejo falha da prefeitura no processo. Eu vejo sim do contador. Eu vejo, infelizmente, eu vejo do seu contador, me desculpe falar aqui, porque um contador tem que estar preparado quando manda toda a documentação para uma licitação do seu cliente. Não pode chegar aqui e eu pergunto se o rapaz vai para Curitiba, participar de uma licitação lá em Curitiba. Como que fica sem a documentação? Houve falha, talvez, da prefeitura não informar a documentação, se houve essa falha, se você não teve os requisitos, ou talvez o seu contador não puxou na internet a documentação necessária para que você pudesse participar da licitação, aí tudo bem. Agora, eu não vejo falha dos funcionários da prefeitura, né? Porque está no site da Câmara da Prefeitura toda a documentação que é necessária para uma licitação pública. Aí o seu contador devia ter pego, preparado toda a documentação, a gente senta também. Porque o dinheiro público tem que ficar aqui na cidade. Eu concordo que o nosso dinheiro tem que ficar aqui. Mas muitas empreiteiras de fora, infelizmente, vêm aqui, pegam o dinheiro e vão para fora. Infelizmente é assim que funciona, isso é no Brasil inteiro, no Estado, e não é nós, vereadores, que vamos mudar o processo licitatório das empresas ou da administração pública, seja ela na esfera federal ou municipal ou estadual. Agora, culpar a prefeitura até certo ponto pode ser. Se não está no site da prefeitura a documentação necessária, eu culpo a prefeitura, né? O seu prefeito, ele simplesmente lança um processo licitatório e a equipe dele, a administração, mesmo como os fiscais que têm ali a competência de fazer a licitação, eles têm que estar preparados para dar, né, toda a documentação necessária para você poder participar, né? Agora, se houve uma falha ali, né, a gente fica chateado porque eu subo também, né, através da internet, no seu caso, a gente fica aborrecido, porque você é um cidadão daqui do Rio Negrinho, que dá emprego e tudo, a gente gostaria que realmente todo o dinheiro que é aplicado na nossa cidade ficasse aqui dentro, né? Temos aí o vereador Júlio, boa noite, também, né, ex-vereador, nosso ex-candidato também a deputado, que sabe muito bem como que se comporta uma licitação dentro do município. Então, eu assim, não podemos culpar uma administração pública por uma falha até de um próprio contador da própria pessoa, né? Então, acho que fica assim um vazio dentro né? A gente vai pedir, né? Eu vou votar a favor do requerimento, mas assim que não fica um aspecto assim dentro do que foi comentado aqui, que houve falha dentro da administração, se houve, é só procurar no site da prefeitura e ver se realmente não foi colocado esse credenciamento. Se tem lá o credenciamento, falha totalmente do contador da pessoa. Seria isso, muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Erickson Van Tosken. Infelizmente, Rony, eu não vejo que você foi muito feliz na colocação desse seu requerimento. Primeiro que o município não trabalha com preço especial, tá? Licitação justamente é feito por quê? Porque não quer dizer que seja o menor preço. Primeiro é obrigação do empresário, da empresa, do estabelecimento empresarial estarem devidamente em dia com suas obrigações. O que acontece? Todo o processo licitatório, né, Ildefonso, ele tem um prazo em que fica devidamente registrado nos órgãos oficiais, um prazo para que as pessoas se adequem para que possam participar desse processo licitatório. Muito bem colocado as suas palavras, vereador Nicolete. O que acontece? O empresário, quando ele quer participar desse processo licitatório, com certeza ele leva essa documentação para o seu contador fazer todo o trâmite. Talvez houve alguma falha, talvez alguma situação que fez com que, infelizmente, a sua empresa não ganhasse
esta licitação. Jamais por preço especial. Licitação quer dizer obrigação. A prefeitura não errou nem seus funcionários, nem prefeito em momento algum. A partir do momento, se antes era feito, talvez antes estava errado. Então, carta convite, licitação, é o melhor preço, é o menor. Infelizmente, o empresário daqui, com o menor preço, não pode participar. Agora, nós temos que cuidar muito, vereador, quando nós vamos usar a expressão passar para o povo e transmitir, porque nós temos a incumbência, a responsabilidade de transmitir para a comunidade o que de fato cabe e não cabe aos vereadores. E nós temos que chegar o mais próximo possível da veracidade das informações. Jamais a gente pode passar informações que vêm, de certa forma, a ser truncadas. Então, ele tem certeza, como disse as palavras da vereadora Liliana, que conversou com o Ildefonso, ele disse, confirmou para a vereadora que houve a situação, que chegou atrasado. Digamos que fosse ao contrário, que a outra empresa de fora viesse com preço menor e chegasse atrasado. Com certeza não iria ceder, né? É processo licitatório, infelizmente. Quando eu tive supermercado, eu participei muitas vezes de processo licitatório. Algumas vezes ganhei, algumas vezes perdi. Tem mais pessoas que prestam serviços aqui para a prefeitura também, para órgãos públicos de qualquer região, como ele também pode participar, de qualquer região do Brasil inteiro. Que bom, porque eu acho que o empresário ele não consegue sobreviver somente do produto que está fornecendo aqui, né? Então, eu acho que ele precisa de um certo volume para poder sobreviver. Claro que eu vou votar favorável no seu requerimento, vereador, porque fiscalizar é a melhor coisa que tem, mas eu vou votar favorável na intenção de saber se todo o processo foi feito, todo o trâmite do processo foi feito exatamente correto. Tá? Não pela forma de atraso, preço especial, em hipótese alguma. Agora, pela forma correta, por todos os motivos que a lei condiz. Caso detecte-se alguma falha, até gostaria que tivesse alguma falha no processo para que pudesse ser cancelado e, consequentemente, um novo processo licitatório. Então, com certeza, votaria favorável justamente por esse motivo, não pelo motivo de preço especial, que nós, da Prefeitura, não temos, e vereadores, principalmente, não fazemos um trabalho por preço especial, nem por caridade. Tá? Nós temos aqui que, rigorosamente, cumprir com o que nos cabe, que é a lei. Obrigado. Continua em discussão? Só mais uma parte, Com presidente. a palavra, o vereador Rondei Lovenberg. Em nenhum momento aqui eu falei que eu estou pegando esse requerimento aqui porque ele perdeu a licitação. Segundo, o que eu quero saber é por que licitação. 8 mil, tá certo, 8 mil, mas sempre compraram. Tem quantas floriculturas na nossa cidade que pode tirar nota e vender para a prefeitura? Agora o problema é o seguinte, o problema é que quando abre licitação, como vocês falaram, senhores vereadores, abre para o pessoal de fora. Nós temos mais de 5 floriculturas aqui na cidade, aonde ele fornece o material para o pessoal. Será que não pode comprar como era comprado antigamente? Tem que fazer licitação de 3 estações, não de 2 que é para um ano? É isso que eu quero saber. Vamos esperar, eu peço que os senhores vereadores votem favorável no requerimento, para a gente esperar o que vai vir da prefeitura, para depois a gente poder sentar e conversar. Muito obrigado. Em discussão? Em votação? Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 124. Requer às agências bancárias instaladas no município que estudem a possibilidade de instalar bancos de espera para os idosos juntos ao setor de autoatendimento. Justificativa. A solicitação se faz necessária atendendo o pedido que pessoas idosas que procuram os serviços de autoatendimento nas agências bancárias e muitas vezes são obrigadas a esperar devido à grande quantidade de pessoas utilizando o serviço. Diante do exposto, e para que as agências possam oferecer melhor conforto para essas pessoas, solicitamos a possibilidade de instalar 1 ou 2 bancos de espera no setor de autoatendimento. Requerimento número 124, do vereador Nicolete. Em discussão? As palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Cleomar José Nicolete. O requerimento vem, mais uma vez, de encontro de necessidade de pessoas que
precisam dos serviços dos bancos aqui da nossa cidade. Eu não vou me ater muito nesse requerimento aqui, justamente porque tem uma pessoa que vai usar a tribuna, né, falando justamente sobre isso. Então, quero só pedir o apoio dos vereadores e dizer que a gente vai discutir, talvez, até com a pessoa que vai falar sobre alguma coisa, sobre esse requerimento, a gente pode trocar alguma ideia. Isso, obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 125. Requer a ALL, América Latina Logista, urgentes providências para conter o desperdício de grãos, milho, que vem sistematicamente sendo espalhado ao longo da linha férrea. Justificativa. Conforme podemos observar nas fotos, parte integrante desse documento, o comboio de vagões que passou pelo trecho do município de Rio Negrinho no dia 6 de novembro de 2014 despejou grande quantidade de grãos, milho, por toda a sua extensão. Situação que causa revolta pelo desperdício. Verificado, o fato em questão já é de conhecimento do deputado federal Valdir Colato, que estará levando o assunto ao Congresso Nacional, para que se criem mecanismos a fim de evitar o tamanho desperdício neste país. Diante do exposto, cabe à ALL, América Latina Logista, através do seu Departamento de Relações Institucionais, providências imediatas para apurar os fatos, visando conter cenas como estas, verificadas somente no trecho que corta o município de Rio Negrinho. Requerimento número 125, do vereador Erickson Linos Vantoski. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Erickson Vantoski. É uma discussão, assim, bastante interessante, que quando a gente vê esses grãos espalhados pelo chão, que acho que toda a cidade pode presenciar, né, Valdecir? Então, você vem a pergunta, se você já comeu hoje. Então, se você comeu hoje, agradecer ao agricultor. Agora, a que preço nós estamos nos alimentando no Brasil? Quem que está subsidiando essa mercadoria perdida? Com certeza é a população, é o povo. Enquanto muitas vezes nós ficamos nos atendo a detalhes mínimos, nos esquecemos de discutir e debater com relação ao que se perde no Brasil. Durante muitos anos eu fiz SEASA, onde buscava frutas e verduras, e também ia muito até a roça. Hoje também continuo como agricultor. Lá na roça você já tem uma perda, quem conhece, entende agricultura, o presidente conhece muito, sabe da perda que ele já tem na roça. A perda substancial que a gente tem no transporte, a perda que a gente tem nos supermercados. Quantas vezes nós vemos as pessoas entrando no supermercado, escolhendo frutas e jogando para cima aquela, além daquela que está ruim, estragando outras, e nem se atendo que, além do prejuízo que está tendo no supermercado, ela mesma está pagando mais caro. Porque nós pagamos hoje mais caro pelo nosso próprio desperdício. Quando essa empresa era estatal, que era desorganizada, que era administrada pelo governo, nós não víamos nesse Brasil tamanho desperdício como está acontecendo hoje. Quando vi aquela situação, imediatamente, lá mesmo da linha férrea, eu liguei para o então engenheiro agrônomo e reeleito deputado federal Valdir Colato, que eu considero esse um dos maiores deputados que nosso Brasil tem, pelo seu conhecimento técnico e científico, e disse que estaria encaminhando um requerimento no Legislativo Municipal. Esse requerimento e esse pedido seria oficializado e pedido à ALL, e ao mesmo tempo pedir para que o deputado federal entrasse com alguma situação, algum ofício na esfera federal para responsabilizar, porque infelizmente o brasileiro ele não sabe ler placa, ele não sabe ler sinalização, ele testa para ver até onde ele pode ir. Onde tem uma placa de 60 km por hora, nós andamos, se puder andar 80, 90, 100, nós vamos andar, e quando somos penalizados ainda reclamamos. Hoje até presenciei um fato bastante interessante, em que tinha uma fila imensa de carros na Polícia Rodoviária Federal, lá em cima. O que acontece? Botaram um bode expiatório, vamos chamar assim, uma lunetinha,
800 metros antes da polícia rodoviária, onde dizia que não podia passar de 60 km por hora, não cabia mais carro lá dentro. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos o hábito de andar nas velocidades condizentes a cada determinado trecho da situação. E assim acontece com todas as situações. Enquanto nós brasileiros não nos conscientizarmos, o vereador Artemio que falou até do presidente lá, não adianta. Nós vamos continuar votando errado, nós vamos continuar colocando pessoas que não são capazes de modificar essa nossa situação, porque o povo não pede para que essa situação seja modificada. Então, eu peço aos senhores vereadores, tá, que até por questão de consciência, votem favorável. Vamos salvar o agricultor, vamos salvar o Brasil. Eu acho que a partir daqui nós vamos continuar um trabalho gigantesco e aumentando e chegando numa esfera federal, para que de fato vamos começar a punir quem de fato precisa ser punido, e não o bolso nosso através do desperdício. Então, por isso peço que seja um voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 126. Requer no prazo de 15 dias que o Poder Executivo informe à Câmara Municipal quantos imóveis foram alugados pela municipalidade, sua finalidade e qual o valor pago mensalmente por cada um deles. Justificativa. As informações se fazem necessárias para que possamos fazer uma avaliação dos gastos mensais com esses imóveis, bem como avaliar a importância e suas finalidades. Diante do exposto, aguardamos as informações no prazo de 15 dias. Requerimento 126 do vereador Mauro João Dola. Em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cleomar José Nicolete. Quero dar os parabéns, presidente, pelo requerimento. Esse requerimento, a hora que vinha a resposta, eu gostaria que o senhor explanasse, né, para nós o que veio da resposta, ou a gente pudesse ter um acesso a uma cópia, eu também gostaria de ter esses valores de quase imóveis que hoje a prefeitura ocupa, pagando aluguel. Né? Por isso, dou os parabéns, um requerimento muito bem montado, e nada mais justo que a Câmara deveria saber aonde que está o dinheiro, está sendo aplicado o dinheiro da nossa prefeitura. Vereador, consegue uma partezinha? Só para complementar a fala dele. Nessa parte dos requerimentos, acho que nós tínhamos que se adaptar quando viesse a resposta do requerimento, nós ler na íntegra a resposta. Porque a gente lê a mensagem, só que vem requerimento tal, número tal, não que o vereador não vá lembrar o autor do requerimento, mas de repente os outros companheiros nem sabem da qual requerimento que está sendo falado ali. Então, se a gente tiver um tempinho a mais, lê na íntegra e até a própria comunidade que está presente já sabe do que se trata daí. Seria isso. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arlindo André da Cruz. Viu, senhor, não leve a mal, vou colocar, mas se vir o requerimento na íntegra, daí nós tiver que ler, vamos supor, tudo assim, aí o povo não aguenta, daí nós estamos enrolados. Não leve a mal, tá? Obrigado. Não. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Lowenberg. Quero parabenizar o presidente pelo requerimento, porque a gente sabe que tem vários prédios públicos onde é da Prefeitura Municipal, onde não estão sendo usados, prédios valiosos que foi pago muito dinheiro na gestão passada, onde está abandonado aqui na nossa cidade de Rio Negrinho, e nós pagando aluguel de várias coisas. Parabéns pelo requerimento e modo de contar com o meu voto. E também, as palavras do vereador Nicolete, se puder repassar uma cópia para mim, fico agradecido, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Erickson Van Tosca. Com certeza, toda e qualquer informação que venha com relação à fiscalização se faz necessário, também como dá para acrescentar o pedido do presidente, muito bem colocado, as situações de imóveis que outras empresas utilizam, que é espaço público e também não pagam aluguel. E temos várias, né? Com relação ao imóvel que foi feito investimento bem alto, que todo mundo sabe que o vereador se refere é o hospital antigo, né? Infelizmente, para você poder adequar o hospital antigo às normas mínimas necessárias, para colocar em funcionamento, só em hidrantes e parte elétrica, acho que R$1 milhão não chega.
Então, eu até conversando com o prefeito, disse a ele que eu seria favorável, inclusive, a uma demolição. Porque se você, para um presídio, quem vai querer um presídio dentro da cidade? Tá? Para um lar de velhinhos, cheio de escadas, então passa a ser um presídio dos idosos, né? Para uma escola técnica, não tem uma sala preparada no seu espaço. Então, o que eu sou favorável, sim, é que muitos empresários, eles pagam aluguel, e alguns empresários estão dentro de órgão público e não pagam aluguel. Então, alguns empresários sabem, inclusive, do que estou falando há muitos anos. Eu acho que quando você está ocupando um espaço público, uma empresa está ocupando um espaço público, anualmente ela tem que prestar conta em um relatório e ver o que ela está oferecendo em troca para o município. Que o município hoje tem que ser gerido como empresa fosse. Tem que ter vantagens, e essa vantagem nada mais é do que uma vantagem social. Muito obrigado, sou favorável, sim, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arlindo André da Cruz. Com relação a esse imóvel, até peço desculpa ao Erickson, eu não sou favorável à demolição, como o senhor falou, até porque teve muitas pessoas que se empenharam para construir isso ali. Na época, muita gente, famílias grandiosas do município que tem ainda gente novas, netos, filhos, uns já se foram, já estão lá junto com o Pai Eterno, outros filhos estão aqui ainda e não gostaria de ver uma obra grandiosa dessa ali que foi construída com o suor do povo no chão. Então, o que nós tivemos que fazer, justamente, correr atrás dos deputados federais, estaduais e buscar verba para nós fazer essa que dá condição de ser usado esse imóvel. E tem dinheiro no Estado, no governo federal, tem muito dinheiro. Então, nós temos que correr. Mas não discordo, o vereador tem razão de falar. Só que eu acho que não deve demolir uma obra grandiosa que até na época o prefeito Osni comprou para nós socorrermos o hospital novo que estava assim, a pedido de todos aqueles formadores que ajudaram a construir o hospital velho e também ajudaram a conduzir o novo. Então, eu acho que nós temos que sim lutar para não desmanchar. Melhor nós arrumarmos, temos certeza que muita gente vai usar e vai ser de grande validade, um prédio daquele ali enorme, muitas pessoas podem usar, muitos munícipes vão ficar muito mais agradecidos, vamos deixar de pagar aluguel e cabe muita gente ali, onde nós vamos economizar os cofres públicos. Obrigado. Continua em discussão. Só mais uma parte, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cleomar José Nicolete. Eu falo do seu requerimento, porque a Secretaria de Família, ela está sendo mudada agora para outro local e vai ser um imóvel alugado, né? E ela está sendo reformada. Então, esse imóvel, mas eu pergunto, será que havia necessidade de reformar mais imóvel? E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Onde tem várias salas dentro do próprio desenvolvimento econômico ali, o casarão, como é mais conhecido, onde muito bem poderia caber a Secretaria de Família lá dentro, né? Agrupar junto lá. Um monte de sala lá se perdendo e a Prefeitura investindo numa reforma de uma outra casa e alugando mais imóvel. Eu não vejo isso. Por isso que eu dou os parabéns para o senhor, porque eu não vejo onde a Prefeitura está em fase, né, de conter despesas dentro do município, com o próprio maquinário de Secretaria de Obras. Aí você pega um requerimento que eu já disse do presidente muito bem formulado, pedindo informações sobre esses aluguéis, você vê que uma casa está sendo reformada para colocar. Então, a Secretaria de Família tendo o local, né, tendo o local para se instalar essa secretaria sem custo nenhum para a Prefeitura. Porque aquilo lá é um aluguel que a Prefeitura já paga com a reforma que foi feita na gestão dos NI, né, ali, justamente, né, para poder usar aquele imóvel. Agora, alugar mais imóvel, então, eu acho assim, se estamos no momento de reter despesas, não é momento de fazer esse tipo de coisa, né? Eu não vejo com bons olhos uma reforma de uma casa onde precisamos realmente conter despesas na Prefeitura, onde passa por dificuldade financeira, alugar mais imóvel e ainda reformar esse imóvel, tendo que poderia muito bem ser feito ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou mesmo uma reforma, talvez, de uma sala ou duas, dentro do próprio hospital antigo, né? Que se fizesse na parte de cima ali uma reforma, então, dentro do que é nosso, dentro do patrimônio público.
Dentro do que se diz respeito às coisas públicas, o hospital hoje é da prefeitura, hospital velho. Então poderia talvez ver o que foi gasto numa reforma de uma casa dessa e quem sabe reformar uma sala pelo menos, ou duas, dentro do próprio hospital, que é central também, na parte de cima, né, para não ter perigo de uma possível enchente, que eu acho que não vai dar tão já, mas que se reformar pelo menos uma ou duas salas acima, para que pudesse então não ter esse gasto com outra reforma dentro de uma casa alugada pela Prefeitura Municipal. Então, seria essa a minha opinião, por isso que eu dou os parabéns pelo requerimento. Vem muito boa hora para nós saber realmente a situação dos gastos da Prefeitura Municipal. Continua em discussão. Também gostaria de dar meu parecer aqui, que foi de minha autoria, o requerimento. E eu quero dizer para você o seguinte, a gente se nota muita coisa, que nem um funcionário público, ele quer sair do centro da cidade. Porque lá, na Coab, bem embaixo lá, foi desativado, onde é que tinha um CAE, está de varde. O povo está destruindo. E eu acho que é uma barbaridade esse tipo de coisa. O nosso prefeito está aí, ó, dificuldade no nosso município, e ter muitos imóveis aí alugado, e de repente, que é um órgão público, está lá para o povo destruir. Isso, já vamos entrar nos próximos dias com outro requerimento, pedindo quantas obras públicas também ele tem desocupado em nosso município e os lugares. Eu acho que uma administração deve de ser voltado ao direcionamento correto, que seria de ser ocupado todos os órgãos públicos para dar preferência para terceiros, daí em caso de aluguéis. Peço aos senhores o voto de apoio e coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Encerrada a ordem do dia, passamos a palavra. Primeiro o vereador inscrito, o vereador Artêmio Correia, tem 5 minutos para seu pronunciamento.